Bom dia mais uma vez, irmãos da Ebenezer, os que estão assistindo também pelo YouTube. Estou aqui mais uma vez com mais uma edição de Reflexões no Caminho. Meu nome é Pastor André, sou pastor da Igreja Batista Regular Ebenezer, Rio São João, São Luís Maranhão. E hoje eu gostaria de abordar um assunto que eu abordei esse final de semana passado na primeira Igreja Batista Regular aqui de São Luís do Maranhão. Nós fomos lá ajudá-los a celebrar o aniversário da igreja. Foi um evento muito abençoado. Deus operou naquela situação, naquela programação, foi muito bom. No domingo pela manhã, um dos assuntos que eu abordei na palestra que eu dei foi a questão de falsas narrativas. A ideia é que o mundo transmite uma versão da realidade que na verdade não é a realidade. Não representa as coisas como acontecem ou como aconteceram. E uma das coisas que nós falamos nesse dia foi o conceito que está sendo passado, que o cristianismo é responsável por todos os males, ou a maioria dos males da nossa sociedade. Isso é transmitido em tantas maneiras, em tantos contextos acadêmicos, o entretenimento popular. A ideia é que se não tivesse o cristianismo, se pudéssemos assim tirar as algemas do cristianismo, íamos viver numa utopia, um paraíso social. Quando as pessoas vão falando sobre isso, geralmente levantam dois eventos históricos. Esses dois eventos são as Cruzadas e a Inquisição Espanhola. Agora, as Cruzadas talvez eu fale mais sobre este evento histórico em outra data. É interessante, também não está nos sendo contado a história completa. Porém, hoje eu quero tratar da questão das Cruzadas, da Inquisição. A Inquisição Espanhola durou uns 350 e poucos anos, mais de 350 anos. Foi um episódio terrível na história do cristianismo. Não deveria ter acontecido. E é uma vergonha para os que chamam o nome de Cristo, os que têm esse nome cristão. E nós devemos orar e zelar para que nunca aconteça uma coisa dessa novamente. Durante a Inquisição, durante esses 350 anos, mais de 3.000 pessoas morreram devido à Inquisição, devido às mãos das autoridades da Inquisição. 3.000 pessoas. Terrível. Agora, se você fizer a matemática, isso dá menos que 10 pessoas por ano que morreram. Ainda é muito. Uma pessoa morrendo injustamente em nome de Cristo é ruim. Certo? É terrível. Porém, nós temos ao longo de 350 anos, menos de 10 pessoas por ano morrendo. Agora eu quero que nós examinamos rapidamente outro evento histórico. Creio que a maioria já ouviram falar na Revolução Francesa. Começou perto da década de 1790, durou uns 14 anos por aí. A Revolução Francesa foi um
uma reação à família real francesa, uma reação ao estabelecimento, e o fundo filosófico da Revolução Francesa foi o iluminismo. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. E era uma coisa altamente secular. Inclusive, eles visaram tirar o cristianismo. Tirar o cristianismo, e eles colocaram uma religião genérica, um culto ao Ser Supremo, que era tido como educação, ciência, essas coisas. Então pronto, a oportunidade, vamos tirar as algemas do cristianismo e criar essa utopia secular. Durante os anos, entre o ano 1793 e 1794, a Revolução Francesa matou mais do que 41 mil pessoas. Um ano, 41 mil pessoas morrendo assim, decapitados ou de outras formas. A maioria dessas pessoas eram da classe baixa, pessoas pobres. Não eram os ricos que morreram, não, eram pessoas pobres, classe baixa. Então nós vemos, é interessante ver que, enquanto nas nossas aulas de história a Inquisição espanhola é tido como algo ruim, e foi algo muito ruim, a Revolução Francesa é tido como algo bom, algo positivo, mas em termos de matança dos inocentes. Vamos comparar 41 mil pessoas em um ano, com mais ou menos 3 mil ao longo de 350 anos. Qual é pior? Baseado nestes números, eu falei isso outro dia, baseado nestes números, dado a escolha, eu preferia muito ser perseguido pela Igreja Católica do que por uma sociedade secular. Eu uso esses dois eventos para ilustrar como nós estamos sendo enganados, como nós estamos engolindo uma mentira. Porque não é o cristianismo que é responsável por todos os males. São os seres humanos, pecadores, gananciosos, que quando são vítimas, lutam pela liberdade, e quando conseguem o poder, se tornam tão corruptos quanto os que estiveram lá antes, ou pior. E a única solução para isso é o Evangelho de Cristo. A única solução para isso é a transformação que é feita através do Espírito Santo quando alguém se torna cristão de verdade. Vou terminando por aí, estou chegando aqui em casa. Quero que os irmãos meditem nisso e não aceitem as narrativas que são transmitidas para nós todos os dias. Que Deus te abençoe.